Então, eu queria agradecer em primeiro lugar esse convite. Nós temos 130 organizações no Todos Juntos contra o Câncer. Eu trabalho também na Sociedade Brasileira de Cancerologia e eu fui voluntária de primeira hora lá na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, no momento em que nós tivemos o primeiro caso. Eu trabalhei também junto ao gabinete de crise no H1N1. E na minha formação, eu trabalhei bastante na área de AIDS nos anos 80, e por isso eu achei que era uma coisa importante a gente trazer esse tipo de debate. Eu vou, como é um fórum de doenças crônicas, é importante que a gente dê alguns itens que são de cuidados gerais, né? Nós sabemos que máscaras devem ser usadas por todos, não somente aqueles que estão com doença propriamente dita, mas sim, o ideal é que seja usada por todos os que não sabem que tem doença. Quem tem doença tem que ficar em casa mesmo. Os pacientes com doença crônica não degenerativa, outras comorbidades, como obesidade, hipertensão, diabetes, etc., devem ficar em isolamento total durante toda a pandemia, porque são realmente populações mais vulneráveis. O que a gente tem discutido nesse momento, e que é uma etapa bastante importante, é sobre os estudos clínicos em andamento que estão para serem publicados nos próximos meses, e que daqui a alguns meses nós vamos ter os resultados sobre quem vai se beneficiar ou não de tratamentos de medicações que no momento a gente está discutindo bastante, a cloroquina com azitromicina ou a hidroxicloroquina com azitromicina. Então, vamos pensar nas coisas que já estão bem delimitadas, porque essas a gente não tem polêmica e fica melhor. Então, pacientes com doenças moderadas e graves estão sendo submetidas a estudos em andamento. Parece que os mais graves têm mais dificuldade de receber a medicação. Por quê? Como é que se dá a fase da viremia, né? A virose, ela começa, a pessoa tem uma contaminação, aí tem um período de incubação, onde são feitas as proliferações do vírus, e ele vai se alojando no sangue e depois nos diversos órgãos, e numa fase de replicação, ele ainda não está causando tantos problemas. Numa fase de inflamação, ele começa a dar inflamações no pulmão, no coração, então tem uma miocardite, tem doença possivelmente endovascular também, uma inflamação a nível de vasos e também a nível de coágulos, né? Formação de coagulação intravascular disseminada, mais no final, etc. Então, há uma somatória de efeitos que dificulta você saber se a medicação tem algum efeito colateral mais importante. Muitos dos pacientes graves, eles já têm arritmia, já têm problemas cardíacos, então são exatamente os pacientes em que talvez a gente não consiga dar muitos benefícios das medicações. Os moderados, todos já estão concordando que eles devem se beneficiar, já que diminui a evolução para a intubação, diminui a evolução da doença, e esses pacientes podem ficar bem e não precisarem, portanto, de grandes estruturas. O que está causando uma certa celeuma é a interpretação do que significa leve, porque na medida em que o paciente começa a ter sintomas respiratórios, tosse, coriza, febre, 25% dos pacientes já apresentam algum tipo de inflamação bilateral pulmonar. Tanto é que as tomografias passaram a ser condição mandatória nos prontos-socorros, onde vai se tratar o Covid-19. Então, eu diria o seguinte: aquilo que é leve para um pode não ser leve para o outro, aquilo que é moderado para todos já está bem adiantado esse debate. Então, nós temos que no Ministério da Saúde foi liberado para um uso, dependendo da prescrição do médico, com a anuência do paciente. E seriam 5 dias de cloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina e zinco. O diagnóstico pode ser feito através de uma
de um swab nasal ou mesmo de PCR. O segundo pode demorar mais tempo, ele muitas vezes demora pelo menos 72 horas, mas nós temos muitos testes parados nas instituições que estão fazendo, está sendo até uma coisa difícil, e também, mesmo a pessoa que tem, muitas vezes o diagnóstico não é feito por essa metodologia que ainda é insuficiente. Então, uma decisão que está sendo discutida é se o paciente, no momento em que ele entra num pronto-socorro com um quadro moderado pela avaliação do médico, ou leve com comorbidades, se o paciente, nesse caso, ele tem um risco maior de ter complicações. Nós já sabemos que são esses os pacientes que vão ter complicações. Já se poderia fazer um tratamento imediato. O Brasil, ele tem alguns aspectos que ele está vindo já com uma análise mais profunda da crise mundial, em que nós podemos utilizar alguns conceitos que já foram feitos no mundo, mas nós temos vários Brasis. Nós temos um Brasil, que é o ambiente dos convênios médicos, que 40% da população tem acesso, das pessoas mais de um nível econômico, com mais acesso a tecnologias e acesso a estruturas, e temos um Brasil que mesmo nas cidades de alta população e nas regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, eles, por mais que estejam isolados, assim, em casa, porque eles já não estão mais trabalhando, não têm emprego, etc., eles estão se acumulando em áreas pequenas, então acabam contaminando, e hoje saiu uma notícia de que a doença está dentro das casas. E a doença estando dentro das casas, mais importante ainda, é tratar esse paciente para que ele deixe de contaminar. Além de, claro, buscar uma maneira dele ficar isolado, nós teríamos que buscar uma maneira dessa doença dentro da casa, porque somente isolamento não vai ser suficiente. Então, esse paciente que está dentro de casa, ele precisa ser acessado pela saúde da família, pela telemedicina, por técnicas que nós já temos disponíveis, fazer o máximo de testes possíveis para que a gente saiba quem é que já tem imunidade, quem é que está no momento contaminando e, no meu entender, tratar aquelas populações mais vulneráveis ou as contaminantes, porque naquele momento nós tivemos na fase do H1N1 uma decisão bastante difícil para ser feita. Na época nós tínhamos um estoque de uma substância que era usada em gripe aviária anterior, e naquele momento do H1N1 nós optamos por usar cuidados de correlação e os pacientes se beneficiaram bastante, tanto é que hoje já é parte da indicação da medicação, o uso em H1N1. Então, essa discussão toda, que foi essa polarização que houve, hoje eu acho que a gente chegou num bom acordo. Pelo menos os moderados, já está claro que eles devem ser tratados imediatamente, quando começam a se manifestarem os sintomas, porque muitas vezes, até o paciente conseguir, e tem outra coisa, hoje nós não temos hidroxicloroquina, não houve um preparo para que houvesse hidroxicloroquina em quantidade, até porque as pessoas da gestão não acreditavam que fosse funcionar, e agora que nós temos essa indicação bastante alicerçada nos sites do Ministério, já com autorização da Anvisa para você prescrever, nós não temos a medicação. Então, nós não podemos fazer uma política de ausência. A gente vai ter que ter, por exemplo, a cloroquina está disponível, como ela está disponível e ela já pode tratar os nossos pacientes moderados, nós queremos ver de que forma que os prefeitos, as secretarias de saúde vão estar tratando. Uma outra coisa que eu queria identificar agora, que eu acho muito importante, é a questão das máscaras. As máscaras, elas tiveram alguns pareceres da Organização Mundial de Saúde no começo, mas por receio de que não fosse haver máscaras, então orientou-se para não se usar máscaras. Os
os países que fizeram uso de máscaras, eles foram muito bem, que foi Hong Kong, a parte de Singapura, a parte da Coreia, não é? A Coreia, além de tudo, fez vários testes, fez orientação, georreferência, etc. Mas essa questão das máscaras, ela é uma extensão do isolamento social. Ela deve ser feita porque ninguém sabe quem vai estar contaminando. A Sociedade Brasileira de Infectologia já deixou bem claro que é importante que os brasileiros todos utilizem máscaras, e isso é algo que nós devemos nos acostumar. Além disso, sempre que estivermos fora de casa, mantemos 2 metros de distância. Eu acho que isso é outra coisa bastante importante do treinamento. Para isso, nós precisamos ter também nos meios de transporte, horários em que, nos horários de pico, temos essa oportunidade de fazermos essa avaliação também. Uma outra coisa que se utiliza bastante lá no Oriente, alguns lugares do Brasil já estão começando, é leitura de temperatura através de aparelhos específicos. Porque se a pessoa já tem febre, ela já deve ser impedida de entrar num determinado lugar para que ela fique mais isolada. Então, nesse momento em que nós estamos no meio de uma pandemia, em que a gente tem que tomar decisões frente a situações bastante graves, os pacientes que são grupo de risco, com a orientação médica adequada, eles precisam se precaver mais, eles precisam se tratar com mais cuidado, precisam ficar mais isolados do que todos, e também serem tratados quando o seu risco for considerado moderado sempre, porque eles, como a doença crônica e mais o Covid, eles têm riscos maiores já bem determinados. Então, eu acho que isso harmoniza a linguagem para a gente deixar de ter tanta discussão em cima da semântica e passar para atuações práticas bastante eficientes. Eu estou bastante interessada em ver os resultados dos clinical trials que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. Eu sou médica que presta assistência aos pacientes em várias instituições, Sírio-Libanês, Einstein, mas no Einstein eu tenho um contrato com a minha empresa de prestação de serviços, que inclui a pesquisa. E a pesquisa eu faço, a pesquisa social mundial, junto com a IPRI, que é da World Prevention Alliance em Lyon, Instituto Avanço em Medicina, que é uma entidade que me ajuda a organizar esses sistemas. Então, o que eu tenho de preocupação nesse momento é que a gente não politize as questões. Eu fui de vários gabinetes de crise, de vários partidos diferentes, e o meu interesse é que o povo possa receber hoje aquilo que é necessário e que vai protegê-lo para que a gente não tenha tanta evolução mais dramática e que agora, falando dos nossos pacientes, hoje a Sociedade Brasileira de Cancerologia emitiu um parecer que para os pacientes com câncer, ela também é favorável ao tratamento do paciente aos primeiros sintomas e dentro de um cuidado. Talvez, com o tempo, que a gente vai ter que fazer é diminuir um pouco a dose. Apesar do efeito colateral em pacientes que usam até cronicamente a hidroxicloroquina ou a cloroquina para as indicações da malária, do lúpus e da febre artrite reumatoide, ser um efeito colateral bem controlável. Quando a gente junta 2 medicações, como a azitromicina com hidroxicloroquina, a gente tem que tomar mais cuidados. Então, talvez a dose para um uso mais amplo de população tenha que ser menor. Eu estive conversando hoje, a cloroquina seria uma dose menor do que aqui está no site do Ministério da Saúde e que em algum momento a gente possa trabalhar junto das sociedades médicas para diminuir um pouco a dose daqueles pacientes sem tanta, para diminuir um pouco o efeito colateral. Mas nesse momento nós estamos frente a uma dificuldade real de que as medicações cheguem às bases, né, aos hospitais e aos pronto-socorros, graças ao estudo de 70 hospitais, que é uma liga de combate ao Covid,
que foi feita, os hospitais principais estão fazendo parte dos protocolos de pesquisa. Então, isso já tem disponível. Um braço vai tomar hidroxicloroquina, o outro hidroxicloroquina com azitromicina. Daqui a 3 meses ou 4 meses, a gente vai ter os resultados. Com relação a nós, nesse momento, com um paciente que chega no pronto-socorro ou no posto de saúde, tem sintomas e tem doenças crônicas, aí nós vamos ter que debater, mas os médicos, eles estão, no momento, autorizados pelo Ministério da Saúde para prescreverem aquilo que eles considerarem adequado para aquele paciente individualmente, porque você não pode fazer um guideline global, porque cada paciente vai ter a sua doença, cada paciente tem a sua farmacogenética, e com isso ele vai eliminar as medicações de forma diferente, eles têm comorbidades diferenciadas, e para isso que a prescrição hoje ela é dupla, ela é controlada, e o médico participa ativamente dessa discussão com o paciente, e ainda eu sugeri que houvesse, tanto para as sociedades médicas quanto para o CFM, um consentimento informado, porque nós fizemos um consentimento com o grupo de bioética para que houvesse a possibilidade de ter um consentimento informado também quando o paciente fosse receber essas medicações nesse momento. E para completar, então, somente a minha fala, eu voltaria às questões dos cuidados, né? Com as mãos, com os sapatos, você deixar o sapato fora de casa, cuidar com as máscaras sempre, não usar alimentos compartilhados, nem copos, nem talheres, fazer um cuidado, as fezes também contaminam, então não é só rosto, não é só saliva, as fezes também contaminam, então a gente precisa ter cuidados bastante importantes, daí o porquê, no meu entender, somente o isolamento não vai resolver esse aumento de casos, nós estamos tendo 90 a 100 casos de morte por dia, tá certo que é uma coisa que a gente está podendo colocar, assim, possivelmente ligado ao Covid, porque nós não temos os diagnósticos da maioria dos pacientes, e nesse caso, a gente não tem certeza absoluta de quantos casos realmente são de Covid, já que a doutora Fátima mostrou muito bem que numa época parecida, ano passado, nós tínhamos 5.000 mortes de influenza, né, ou das doenças que se seguem às viroses de uma maneira geral. Então, é isso aqui à disposição, quero muito ouvir os colegas e também a gente vai estar discutindo com os nossos interlocutores aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Anísia.